Olá! Já olhou bem para o mapa mundi? Parece até simples, né? Mas ele está cheio de informações incríveis. Hoje a gente vai usar um formato de quiz para desvendar os segredos dos continentes. Vamos nessa? Bom, vamos começar com o básico do básico, certo? Nosso planeta é quase todo coberto de água, a gente sabe disso. Mas, e aquelas porções gigantes de terra onde nós vivemos? Qual é o nome que a gente dá para elas? Isso aí, continentes! É essa palavra que define essas ilhas enormes de terra firme do nosso planeta. E é daqui que começa toda a nossa exploração geográfica de hoje. Ok, mas quantos continentes existem? Olha, essa resposta pode até surpreender, porque depende de quem conta. É sério. Alguns modelos falam em 7, outros em 5. Para nossa conversa de hoje, a gente vai usar o modelo de 6 continentes, que é super comum aqui no Brasil e em parte da Europa, e que junta as Américas numa massa de terra só. E já que estamos falando de gigantes, que tal a gente começar por aqueles que realmente se destacam no mapa por seus recordes impressionantes? Pensem bem que essa pergunta tem uma pegadinha. Não são dois continentes diferentes, não. Um único titã geográfico leva para casa os dois troféus, o de maior área e o de maior população. Qual será, hein? A Ásia não tem para ninguém. Ela não é só a maior massa de terra, cobrindo quase 1/3 de toda a área seca do planeta. Ela também abriga mais de 60% da população mundial. É, de fato, um continente de extremos e superlativos. Mas os continentes não são só tamanho no mapa, né? Cada um tem uma identidade única, quase uma personalidade, moldada pela sua história e pela sua geografia. Vamos descobrir o que faz alguns deles serem tão especiais. Ah, esse apelido é famoso. Está em todo livro de história. Ele nos leva para um lugar que, por séculos, foi o centro de impérios, de explorações e do que a gente conhece como civilização ocidental. A Europa, claro. E o que é mais interessante aqui é o contraste gritante. De um lado, o velho continente, cheinho de história, densamente povoado. Do outro, a Antártida, o continente gelado, um deserto de gelo lá no Polo Sul. Um lugar tão extremo que não tem população permanente. São dois mundos completamente opostos no mesmo planeta. A identidade de um continente pode estar até no nome. Olha só o caso da África. A teoria mais aceita é que o nome venha de uma palavra em latim que significa sem frio, uma descrição perfeita para um continente famoso pelo seu clima quente e por ser cortado pela linha do Equador, não acham? Agora, imaginem só tentar estudar um continente inteiro de uma vez. Seria praticamente impossível. É por isso que essas massas de terra gigantescas são divididas em regiões menores. Fica muito mais fácil entender as culturas e as geografias de cada cantinho. Essa divisão é bem familiar para a gente. É um supercontinente que se estende de um polo a quase o outro e, por isso mesmo, é separado nessas 3 grandes áreas para facilitar o estudo. As Américas. Essa subdivisão é fundamental para a gente conseguir compreender a diversidade imensa de paisagens, de climas e de culturas que existe desde as florestas do Canadá até as geleiras lá da Patagônia. Bom, se a Ásia é o maior continente, é mais do que natural que ela também seja toda regionalizada. E divisões como o Oriente Médio, Extremo Oriente e Sudeste Asiático não são só geográficas, elas representam mundos culturais, políticos e históricos que são imensamente ricos e bem diferentes entre si. A Oceania é um caso especial. É um continente formado por milhares de ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico. Para organizar tudo isso, geógrafos e antropólogos criaram estes 3 grandes grupos culturais: Polinésia, Melanésia e Micronésia. Cada um com suas próprias tradições e histórias de navegação. É incrível! Uma ideia muito legal é que um continente não é definido só pela terra, mas também pelas águas que o moldam. As fronteiras dos continentes são, na verdade, as costas dos oceanos. Essa tabela mostra direitinho como os oceanos abraçam os continentes. A Europa, por exemplo, é banhada pelas águas geladas do Ártico, lá no norte, e pelo vasto Atlântico, a oeste. A Oceania fica bem no encontro entre o Pacífico e o Índico. E a Antártida? Ela é toda cercada pelo Oceano Austral, uma corrente poderosa que, na verdade, é formada pela junção das águas do sul dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Ufa, que viagem! A gente passou por todos os cantos do globo. Agora, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e rever os principais pontos que nós mapeamos. Recapitulando então, a gente viu que o mundo é dividido em 6 continentes. Coroamos a Ásia como a gigante em área e população. Exploramos as personalidades únicas da Europa e da Antártida. Entendemos por que as Américas, a Ásia e a Oceania são subdivididas.
E por fim, vimos como a Terra e a água estão totalmente conectadas. E agora, fica uma pergunta para a gente refletir. Nós cobrimos os continentes, mas e o resto? O que mais o nosso incrível planeta tem para nos ensinar? Qual mistério geográfico, seja sobre as profundezas dos oceanos, os picos das montanhas ou a formação dos desertos, mereceria uma análise detalhada como esta? A exploração está apenas começando.